tudo bem? Hoje a gente vai para mais uma das nossas aulas das palavras, né? Palavras e valores. E a gente vai falar um pouquinho da palavra hoje, simplicidade. O que quer dizer simplicidade para vocês? Eu perguntaria. A gente tem alguns conceitos, né, do que é simplicidade. Entre eles, a gente poderia dizer que é a qualidade do que é simples, do que é fácil, naturalidade, forma natural de dizer ou de ser, de escrever, singeleza, ingenuidade. A simplicidade combina também com doçura e sabedoria. Ela é descomplicação da mente e do intelecto. E também a gente poderia dizer que a simplicidade é a criança inocente e o mestre sábio. Uma outra forma que a gente poderia ver a simplicidade seria de levar uma vida simples, mas com pensamentos elevados. Aqueles que incorporam a simplicidade são livres de pensamentos e são de uma forma livres, né? Então, eu poderia dizer que a simplicidade faz a vida da gente ser mais fácil e mais simples, naturalmente. Porque quando a gente começa a entender que a gente pode simplificar algumas coisas do que a gente levar, às vezes, de uma maneira tão, como a gente diz, tão a ferro e fogo, a gente começa a ver as coisas com mais simplicidade e de uma maneira muito mais tranquila em relação a tudo. Eu sempre falo que eu olho e me vejo como um exemplo, assim, para entender um pouquinho dessa questão da simplicidade. Quando eu era criança, quando eu era menina, eu tinha os meus sonhos, né? Como todos vocês têm. E eu sempre falava que eu queria ser uma grande pintora e que eu gostaria também de conhecer e viajar para vários lugares, para vários países diferentes. E ao longo da minha vida, do meu trabalho, eu fui com muito esforço alcançando, muito trabalho, eu fui buscando e fui alcançando algumas possibilidades. Eu fui para vários lugares que eu queria conhecer, eu participei de muitas exposições importantes, fui para algumas exposições fora do Brasil, onde que eu até fui premiada. Mas depois que a gente vê e depois que a gente vive tudo isso, a gente começa a perceber que isso tudo é muito bom, é muito positivo. Mas é tão importante as coisas simples da vida. E as coisas simples da vida a gente ter uma família onde que todos estão unidos, bem. A gente ter uma casa com a maior simplicidade que essa casa tenha. Mas se ela for uma casa onde que tenha paz, tá tudo certo. Onde que tenha uma família que nos dê estrutura, tá tudo certo. É simples, mas tá ok. A gente entender que a gente não precisa a gente não precisa ir em grandes lugares buscar. Porque a simplicidade é o que realmente nos faz feliz. É o que faz todo dia a gente acordar e ter esse movimento bom de viver. Está na simplicidade das nossas brincadeiras, que eu lembro de quando era criança, a gente tinha as brincadeiras mais simples. E eram brincadeiras assim que a gente se divertia muito e que fizeram da minha infância algo maravilhoso. Então, a simplicidade das coisas. Eu lembro que na época eu não tinha dinheiro, meus pais não tinham dinheiro para comprar grandes brinquedos para mim. Mas a gente brincava, a gente criava brinquedos muito simples. E eu digo para vocês com toda certeza, essa simplicidade fez muito bem. Fez eu realmente querer buscar algumas coisas positivas, mas também me fez entender que é na simplicidade que estão as grandes alegrias da vida. E quando a gente entende isso, a gente se torna um sujeito muito mais simples, muito mais com o pé no chão, sabendo que
eu não preciso ser aprovado por outras pessoas para que eu seja feliz. Eu não preciso da aprovação, que eu fique lá no meu Facebook mostrando toda hora que eu estou fazendo isso de bom, aquilo de importante. O que importa de fato é eu, na minha essência, é eu aqui. Enquanto eu estar desenhando, se isso me traz alegria, isso é uma simplicidade que me faz bem. Eu não preciso estar em outro lugar, lá em outro país, fazendo determinada coisa para que eu me sinta feliz. Então a gente entender que a simplicidade está essa alegria está na simplicidade das pequenas coisas, dos gestos mais simples, e que isso se inclui nessa região, nesses lugares que a gente vive, às vezes numa simplicidade de pessoas que se conhecem, que se tratam bem, que automaticamente se preocupam umas com as outras. A gente começa a entender que o simples é bom, que o simples é o que realmente a gente precisa para nossas vidas. E a gente ser simples é algo muito, muito positivo, né? A gente ter essa simplicidade de ver a vida como uma forma de aproveitar os momentos bons de uma forma onde que a gente vive todos os dias. A gente pode viver bem com pouco ou com muito. Se a gente está na nossa essência bem, a gente vai estar no momento bom e a gente vai ser feliz. Então a simplicidade é algo muito importante para que a gente comece a entender que a vida é muito mais o ser do que o ter. Ok? Até mais. Para nossa palavra simplicidade, na prática, a gente vai trabalhar um pouquinho na forma do foco e improvisação com o jogo de transformação de um objeto invisível. Tudo está explicado no livro. A gente vai trazer essa possibilidade dessa forma de expressão corporal para a gente trabalhar um pouquinho essa dinâmica, né? Fazendo essa dinâmica dessa palavrinha para a gente entender um pouco melhor, para a gente estar fazendo com que a gente trabalhe melhor esse conceito e a gente pratica. Né? Então essa vai ser a forma que a gente vai trabalhar hoje a prática da simplicidade, da palavra simplicidade.